O som da bofetada ecoou mais alto do que o monitor cardíaco. O Dr. Preston, o garoto de ouro do hospital, não se limitou a repreender a nova enfermeira. Ele colocou as mãos nela. Ele enfiou os dedos em seu cabelo e a puxou para trás, zombando. Saiba o seu lugar, lixo. Todo o pronto-socorro congelou. Eles esperavam que a enfermeira quieta e tímida chorasse. Esperavam que ela implorasse por perdão. Mas não sabiam que a mulher vestindo aquele uniforme azul grande demais não era apenas uma enfermeira. Ela era a Major Harper Bennett, uma veterana condecorada do 1666 SAR, que havia realizado cirurgias na parte de trás de helicópteros Black Hawks em chamas. E o Dr. Preston acabara de cometer o maior erro de sua vida. O Seattle Grace Memorial era um campo de batalha de um tipo diferente. Em vez de granadas de morteiro e IAEDs, havia paradas cardíacas, vítimas de overdose e o som incessante e penetrante das sirenes das ambulâncias. Harper Bennett movia-se pelo caos da sala de emergência com um silêncio que deixava as pessoas nervosas. Ela tinha 32 anos, embora seus olhos parecessem ter 100. Ela trabalhava no hospital há 3 meses e, nesse período, havia trocado menos de 50 palavras com seus colegas. Ela fazia o trabalho pesado, limpa as comadres, reabastece os sorofisiológicos e fazia os turnos da noite que nenhuma das enfermeiras seniores queria. Para a equipe, ela era uma ninguém, uma enfermeira itinerante vinda do nada, com um currículo instável e um comportamento que sugeria que ela tinha medo da própria sombra. Bennett, mexa-se. O grito veio do Dr. Silas Preston. Preston era o chefe da cirurgia de trauma. Ele tinha 45 anos, era bonito de uma forma que ele sabia muito bem e possuía um ego que mal cabia nas portas duplas da sala de trauma. Ele vinha de uma família rica, os Preston de Connecticut, e tratava a equipe do hospital como seus servos pessoais. Harper não se abalou com seu tom de voz. Ela simplesmente pegou a bandeja de instrumentos esterilizados e caminhou até a sala de trauma 4, onde Preston estava suturando um corte em um estudante universitário bêbado. Você está atrasada, Preston zombou, sem tirar os olhos do trabalho. Eu pedi isso há 30 segundos. Você sabe quanto vale o meu tempo, Bennett? Desculpe, doutor, disse Harper. Sua voz era baixa, monótona e desprovida de emoção. Preston zombou. Desculpas não salvam vidas. Competência salva. Tente adquirir um pouco. Ele pegou um Highstat da bandeja, esfregando deliberadamente a mão na dela, depois limpando a luva na bata, como se ela fosse contagiosa. As outras enfermeiras, reunidas na sala de enfermagem, observavam com uma mistura de pena e alívio. Alívio por não serem elas que estavam na linha de fogo hoje. Ele está de mau humor, sussurrou Chloe, uma jovem enfermeira com um uniforme rosa brilhante. Provavelmente seu portfólio de ações sofreu uma queda. Ou sua esposa descobriu sobre o representante farmacêutico, murmurou David, o enfermeiro-chefe. Ele suspirou, observando Harper se retirar para as sombras do armário de suprimentos. Não sei como Bennett aguenta isso. Ela não tem personalidade. Se ele falasse assim comigo, pensei, eu o denunciaria ao RH. O RH não vai fazer nada, respondeu Chloe. O pai dele faz parte do conselho. Bennett é apenas uma presa fácil. Ela é como um fantasma. Perguntei a ela de onde ela tinha sido transferida ontem, e ela apenas ficou me encarando até eu me afastar. Dentro do armário de suprimentos, Harper Bennett encostou a testa no metal frio da estante. Ela respirou fundo. Inspire por 4, segure por 4, expire por 4. Suas mãos estavam firmes. Elas sempre estavam firmes. Elas estavam firmes no Vale Corenal quando um RPG atingiu seu comboio. Estavam firmes quando ela teve que enfaixar o ferimento no peito de seu comandante, o capitão Miller, enquanto era alvo de tiros a 300 metros de distância. Ela não tinha medo de um homem como Silas Preston. Homens como ele eram fracos. Eles desmoronavam quando o ar-condicionado parava de funcionar. Harper havia sobrevivido a coisas que deixariam Preston catatônico. Ela ajeitou as mangas compridas de sua camiseta. Ela as usava mesmo no calor sufocante do pronto-socorro. Elas escondiam as cicatrizes de estilhaços em seu antebraço esquerdo e a tatuagem em seu pulso direito, a insígnia dos Night Stalkers, o Melcene, o regimento de operações especiais da aviação. Ela não estava ali pela glória. Estava ali para se reintegrar, para aprender a ser uma civil novamente. Os militares a dispensaram por motivos médicos após o incidente na Síria, uma missão secreta de resgate que deu errado. Ela foi considerada apta para o serviço fisicamente, mas os psicólogos disseram que ela precisava de tempo em um ambiente de baixo estresse. Então, ela esfregou pisos e deixou um cirurgião pomposo tratá-la como uma serva.
Era parte da missão. Misturar-se. Não se envolver. Sir Bennett, a voz de Preston rugiu do corredor. Saia daqui. Temos um multitra chegando. Harper abriu os olhos. O aço voltou ao seu olhar. Ela se afastou da prateleira e voltou para a confusão. As portas deslizantes do pronto-socorro se abriram. Os paramédicos entraram correndo, empurrando 2 macas cercadas por uma agitação frenética. O ar ficou instantaneamente com cheiro de sangue e chuva. Fale comigo, gritou Preston, assumindo o centro do palco, estufando o peito. Homem, cerca de 50 ferimentos múltiplos de bala no peito e abdômen. O paramédico-chefe gritou acima do barulho. BEP está entrando em colapso, 70/40. Taquicardia, perdemos seu pulso 2 vezes no caminho para cá. By-1, ordenou Preston. David, coloque uma linha. Chloe, ligue para o banco de sangue. Bennett. Ele girou com os olhos selvagens pela adrenalina que ansiava. Você está na sucção. Não estrague tudo. Harper se posicionou na cabeceira da cama. Ela olhou para o paciente. Era um homem grande, com um físico robusto, barba grisalha e um colete tático que havia sido cortado pelos paramédicos. Sob o sangue, ela viu uma tatuagem em seu ombro, uma adaga com asas. Seu coração disparou. Forças especiais. Ela olhou para o rosto dele. Estava inchado e machucado, mas ela reconheceu a estrutura. Era o sargento Moore Knox. Fort Knox. Ele tinha sido seu oficial de treinamento em Fort Bragg há quase uma década. Ele está entrando em colapso, gritou David. Paz Vib, gritou Preston. Carregue até 200. A sala explodiu em um caos controlado. Harper pegou o catéter de sucção, limpando as vias respiratórias com eficiência treinada. Ela percebeu algo que Preston não viu. O sangue não estava apenas se acumulando, estava borbulhando. Pneumotórax hipertensivo. Sua mente registrou instantaneamente. O pulmão dele colapsou e está pressionando o coração. Limpe, gritou Preston. Ele bateu com as pás no peito de Knox. O corpo convulsionou. Ainda vive, disse David. Carregue para 300. Doutor, disse Harper, sua voz cortando o barulho. Não era o sussurro que ela costumava usar. Era mais firme. Não há sons respiratórios no lado direito. A traqueia está desviada. Sua atenção está nula. Chocá-lo não vai funcionar. Ele precisa de uma descompressão com agulha agora. A sala ficou em silêncio por uma fração de segundo. Preston olhou para ela, o rosto cheio de raiva. Com licença, você é médica? Bennett, você estudou medicina ou só tirou seu diploma de uma caixa de cereal? Olhe para a distensão jugular. Harper insistiu, apontando para o pescoço do paciente. Se você não descomprimir o tórax, ele morrerá em 30 segundos. Cale a boca, rugiu Preston. Eu sou o cirurgião responsável aqui. Você é uma enfermeira. Você troca as comadres e cala a boca. Carregue a 360. Liberte. Ele chocou Knox novamente. Nada. Linha reta. Droga. Preston jogou as pás no carrinho de emergência. Ele se foi. Deu o caso por encerrado. Não, disse Harper. Ela não pensou. Ela não calculou as consequências. Ela apenas agiu. Ela se afastou da unidade de sucção e pegou uma agulha de catéter angiográfico de calibre 14 da bandeja de suprimentos aberta. O que você pensa que está fazendo? Preston colocou-se na frente dela, bloqueando o paciente. Saia da frente, disse Harper. Seus olhos eram túneis frios e escuros. Saia da minha sala de trauma, gritou Preston. Você está demitida. Saia. Ele tem um ritmo pulsável, mas a pressão está matando-o, disse Harper, afastando-se para contorná-lo. Não vou deixá-lo morrer por causa do seu ego. Esse foi o ponto de ruptura. O Dr. Silas Preston, um homem que nunca tinha ouvido um não em toda a sua vida, explodiu. Ele estendeu a mão e agarrou Harper pela parte de trás da touca, enredando os dedos em seu cabelo. Ele puxou sua cabeça para trás com força violenta. Eu disse, sibilou Preston, com o rosto a centímetros do dela, saliva voando de seus lábios. Saiba o seu lugar, seu pedaço de lixo inútil. A violência do movimento fez Harper cambalear para trás. Ela bateu no armário de metal com um barulho alto e a agulha caiu no chão. Todo o pronto-socorro parou. Os médicos congelaram no meio da sutura. As enfermeiras largaram os prontuários. O silêncio era absoluto. Violência contra a equipe era rara. Mas um cirurgião agredir fisicamente uma enfermeira no meio de uma emergência era algo inédito. Preston ficou ali, com o peito arfando, o rosto contorcido em uma careta. Ele se sentia poderoso. Ele se sentia como um deus disciplinando uma criança desobediente. Ele esperava que Harper desmoronasse. Ele esperava lágrimas.
Ele esperava que ela saísse correndo da sala, soluçando, deixando-o declarar o paciente morto e seguir com seu dia. Harper baixou lentamente a cabeça. Ela levantou a mão e tocou a parte de trás da cabeça, onde ele havia puxado seu cabelo. Ela ajustou sua touca cirúrgica. Quando ela olhou para cima, o medo que todos esperavam ver não estava lá. A enfermeira tranquila tinha desaparecido. Em seu lugar estava algo completamente diferente. Sua postura mudou, seus ombros se endireitaram, seus pés se afastaram ligeiramente na largura dos ombros, uma postura de combate. Você não deveria ter feito isso, disse Harper. Sua voz era quase um sussurro, mas carregava um peso que fez os cabelos da nuca de David se arrepiarem. Chame a segurança, gritou Preston, embora sua voz tremesse um pouco. Tire essa mulher do meu hospital, David Harper disse sem tirar os olhos de Preston. Me dê uma lâmina 10 e um kit de tubo torácico. Bennett, pare! David gaguejou, apavorado. Ele é o chefe. Harper não esperou. Ela se moveu, mas dessa vez ela não andou como uma enfermeira. Ela se moveu com a velocidade explosiva de uma víbora. Preston tentou agarrar seu braço novamente. Eu disse para você fazer isso. Harper não o golpeou. Ela não precisava. Quando Preston tentou alcançá-la, ela simplesmente entrou em sua guarda, prendeu seu pulso com uma mão e aplicou pressão no nervo radial enquanto varria sua perna. Aconteceu tão rápido que as imagens da câmera de segurança tiveram que ser reproduzidas em câmera lenta para que pudessem ser compreendidas. Em um segundo, Preston estava de pé. No segundo seguinte, ele estava deitado de bruços no chão de linóleo, com o braço torcido atrás das costas em um ângulo que o fazia gritar em agonia aguda. Fique no chão, ordenou Harper. Não era um pedido. Era uma ordem dada por uma policial a um combatente hostil. Ela o soltou, passou por cima de seu corpo gemendo e caminhou até o paciente. Pegou uma agulha nova. David, cronômetre, disse ela calmamente. Localizou o segundo espaço intercostal no peito de Knox. Enfiou a agulha. H. O som do ar pressurizado escapando da cavidade torácica era audível em toda a sala silenciosa. O monitor na parede apitou uma vez, 2 vezes. Bip, bip, bip. Ritmo sinusal. O coração estava batendo novamente. Harper olhou para Preston, que se esforçava para se ajoelhar, segurando o pulso com o rosto roxo de humilhação e choque. Ele está vivo, disse Harper, tirando as luvas. E você, doutor, está dispensado do serviço. Preston se levantou rapidamente com os olhos esbugalhados. Dispensado do serviço. Eu sou o cirurgião-chefe. Você me agrediu. Vou mandar prendê-lo. Vou destruir você. Você sabe quem eu sou? Harper olhou-o diretamente nos olhos. Ela alcançou a barra de sua camiseta de manga comprida e lentamente a puxou para cima, revelando o músculo marcado e cordado de seu antebraço e a tatuagem distinta em seu pulso. Eu sei quem você é, Preston. Você é um risco. Ela se virou para a enfermeira-chefe atônita. Chame a polícia e ligue para o General Holloway no Pentágono. Diga a ele que o Ghost foi comprometido. General? Quem? Perguntou David de boca aberta. Apenas faça a ligação, disse Harper, voltando-se para estabilizar seu ex-sargento. E mantenha esse idiota longe do meu paciente. A chegada do Departamento de Polícia de Seattle não foi sutil. 2 policiais uniformizados, seguidos por um administrador do hospital frenético, empurraram as portas duplas do pronto-socorro. O Dr. Silas Preston estava esperando por eles, encostado na sala das enfermeiras, segurando uma bolsa de gelo no pulso. Ele havia recuperado a compostura, substituindo o medo por uma narrativa fria e calculada. É ela, disse Preston, apontando com um dedo trêmulo para Harper. Harper estava parada ao lado da sala de trauma 1, observando o monitor cardíaco do sargento Knox. O paciente estava estável, seu peito subindo e descendo ritmicamente, graças ao tubo que ela havia inserido. Ela não tentou fugir, não tentou se esconder. Ficou parada com as mãos cruzadas atrás das costas, em posição de descanso, esperando. Oficial, disse Preston, sua voz cheia de vitimização ensaiada. Esta mulher é instável. Ela desobedeceu a uma ordem médica direta, colocando em risco a vida de um paciente. E quando tentei intervir, ela me agrediu fisicamente. Ela quase quebrou meu pulso. Quero apresentar queixa imediatamente. O oficial mais velho, um homem chamado Sargento Brady, olhou para Harper. Ela não parecia uma ameaça. Ela parecia pequena em seu avental grande demais, com o rosto impassível. Senhora. Brady se aproximou dela com a mão perto do coldre. Afaste-se do paciente. Harper se virou lentamente.
O paciente está estável, sargento, mas precisa ser transportado para a UTI. Seus sinais vitais estão estáveis, mas o pneumotórax precisa ser monitorado. Eu não pedi uma opinião médica, retrucou Brady, influenciado pela presença do cirurgião-chefe. Vire-se, mãos atrás das costas. Harper obedeceu. Ela não resistiu quando o aço frio das algemas se fechou em torno de seus pulsos. O som foi agudo e definitivo, cortando os murmúrios da equipe do pronto-socorro. Você não pode fazer isso, David. O enfermeiro-chefe deu um passo à frente, sua voz trêmula. Ela salvou a vida daquele homem. Aquele Preston ia deixá-lo morrer. David, Preston gritou, seus olhos se estreitando. A menos que você queira procurar emprego em uma clínica veterinária no Alasca. Sugiro que feche a boca. Agora isso é assunto da polícia. David congelou. Ele olhou para Harper, seus olhos implorando por perdão por sua covardia. Harper apenas lhe deu um aceno quase imperceptível. Recue, dizia o olhar. Essa luta não é sua. Tirem ela daqui. Preston zombou. E certifique-se de que a imprensa não a veja. Não quero que este hospital seja associado a psicopatas. Enquanto os policiais conduziam Harper pelo pronto-socorro lotado, a atmosfera estava carregada de tensão. Os pacientes nas macas observavam em silêncio. Os médicos evitavam contato visual. Mas as enfermeiras, aquelas que trocavam os lençóis, limpavam o vômito e seguravam as mãos dos moribundos. Elas observavam Harper com um novo e estranho respeito. Elas tinham visto a prisão. Sabiam a verdade. Assim que chegaram à saída, um homem em um terno cinza escuro feito sob medida irrompeu pela porta da administração. Era Sterling Preston, presidente do conselho do hospital e pai de Silas. Ele era um homem de cabelos grisalhos, conhecido por enterrar processos judiciais e arruinar carreiras. Silas Sterling gritou, ignorando a polícia. Recebi sua mensagem. É verdade que uma enfermeira atacou você? Ela é louca, pai! Silas choramingou, abandonando instantaneamente a fachada profissional. Ela quase quebrou meu braço. Minha mão cirúrgica. Sterling voltou seu olhar para Harper. Seus olhos eram como gelo. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal, olhando-a com desdém. Você cometeu um grave erro, jovem. Sterling sibilou. Vou garantir que você nunca mais trabalhe na área da saúde. Vou processá-la por cada centavo que você ganhar. Quando eu terminar com você, terá sorte se conseguir um emprego varrendo ruas. Harper olhou para ele. Ela não piscou. Ela não se encolheu. Ela o analisou. Pressão alta, provavelmente toma beta-bloqueadores, traços de personalidade narcisista, agressividade nascida do direito, não da capacidade. Nível de ameaça baixo. Ande, disse o sargento Brady, empurrando Harper gentilmente para a frente. Enquanto a empurravam para o banco de trás do carro da polícia, Harper permitiu-se olhar uma única vez para trás, para o hospital. Ela viu Silas Preston parado na área das ambulâncias, sorrindo com o braço do pai em volta dos ombros. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que se tratava de um processo judicial ou de uma demissão. Harper encostou a cabeça na tela de arame da janela do carro da polícia. Ela fechou os olhos e começou a contar. 1 minuto desde a ligação para Holloway. A equipe de extração deveria estar se preparando. A guerra não havia terminado para Harper Bennett. Apenas havia mudado de campo de batalha. A sala de interrogatório da 4ª delegacia era uma caixa monótona de blocos de concreto cinza e uma luz fluorescente piscante que zumbia como uma mosca moribunda. Harper estava sentada em uma cadeira de metal, com uma mão algemada à mesa. Ela estava ali há 2 horas. O detetive Reed estava sentado à sua frente. Era um homem cansado, com manchas de café na gravata e um comportamento que sugeria que já tinha visto de tudo. Ele jogou um arquivo sobre a mesa. Harper Bennett, disse Reed, recostando-se. Sem antecedentes. A licença de enfermagem está limpa, embora tenha apenas 3 meses. Antes disso, nada. Um fantasma? Harper não disse nada. Ela olhou fixamente para um ponto na parede logo acima do ombro esquerdo dele. Olhe, Harper. Reed suspirou, tentando a rotina do policial bonzinho. O Dr. Preston é um homem poderoso. O pai dele praticamente é dono desta cidade. Eles estão pressionando por acusações de agressão grave. Agressão com arma mortal, alegando que você usou um bisturi. Os olhos de Harper se moveram para ler. Eu não usei um bisturi nele. Se eu tivesse usado uma lâmina, ele não estaria de pé. Reed fez uma pausa, nervoso com a resposta direta e factual. Certo. Bem, ele diz que você o ameaçou. As testemunhas estão com medo de falar. Se você me contar sua versão da história, talvez possamos reduzir isso a uma contravenção. Serviço comunitário e controle da raiva. Quero fazer minha ligação.
disse Harper. Você pode ligar para um advogado. Reed disse. Mas um defensor público não terá chance contra a equipe jurídica da família Preston. Eles estão atrás de vingança. Não preciso de um advogado. Harper disse. Preciso fazer uma ligação. Reed resmungou e empurrou um telefone fixo pela mesa. Seja rápida. Harper pegou o fone. Ela não discou um número local. Ela discou uma sequência que Reed não reconheceu, com muitos dígitos. Aqui é Sierra Septil Niner. Harper falou ao telefone, sua voz mudando para um tom de comando que Reed nunca tinha ouvido de um suspeito antes. Código preto. Localização 4ª Delegacia de Polícia de Seattle. Situação de refém. Eu sou o refém. Ela desligou. Reed ficou olhando para ela. O que foi isso? Para quem você ligou? Talvez seja melhor você tomar um café, detetive, disse Harper calmamente. Vai ser uma longa noite. Antes que Reed pudesse responder, a porta da sala de interrogatório se abriu com um estrondo. Mas não era outro policial. Era um advogado em um terno de 3 peças que custava mais do que o salário anual de Reed. Charles Whitlock, o advogado da família Preston. Ele não olhou para Reed. Ele olhou para Harper com uma mistura de tédio e desdém. Senhora Bennett, disse Whitlock, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. Estou aqui para lhe oferecer uma saída, um acordo. Ele deslizou um documento em direção a ela. Assine isso. Admite que você sofreu um colapso mental, pede desculpas ao Dr. Preston e concorda com a revogação imediata de sua licença de enfermagem. Em troca, os Preston retirarão as acusações criminais. Você sai de Seattle hoje à noite e nunca mais ouviremos falar de você. Harper olhou para o papel. Era uma rendição, uma confissão de coisas que ela não fez. E se eu não assinar? Ela perguntou. Whitlock sorriu, um sorriso predatório mostrando os dentes. Então você vai para a prisão. Simples assim. Nós temos os juízes. Nós temos o promotor público. Você não é ninguém, senhorita Bennett. Você é um inseto no para-brisa de um carro muito caro. Harper pegou a caneta. O sorriso de Whitlock se ampliou. Ela girou a caneta entre os dedos, um hábito de seus dias de atiradora de elite, quando verificava o desvio do vento. Você verificou minha licença de enfermagem, disse Harper suavemente. Mas você verificou meu DD-2 e 14? Whitlock franziu a testa. Seu o quê? Meus documentos de dispensa do serviço militar. Irrelevante, Whitlock acenou com a mão. O que quer que você tenha feito no exército, descascar batatas, dirigir caminhões, não importa aqui. Bum! A pesada porta de aço da área de detenção da delegacia se abriu com força suficiente para sacudir as paredes. O que diabos está acontecendo lá fora? Reed se levantou, alcançando sua arma. Vozes gritavam no corredor. Não eram vozes de policiais. Eram vozes mais altas, mais graves, autoritárias. Agente federal, abaixe a arma. Afaste-se da porta. A porta da sala de interrogatório foi aberta com um pontapé. 2 homens em equipamento tático completo, carregando carabinas, entraram na sala, examinando os cantos instantaneamente. Eles foram seguidos por um homem em um uniforme militar verde-oliva impecável. 3 estrelas brilhavam em suas dragonas. Tenente-General Holloway. Reed ficou boquiaberto. Instintivamente tirou a mão da arma e levantou as mãos. Whitlock parecia confuso, irritado. Com licença, gritou Whitlock. Este é um interrogatório privado. Você não pode simplesmente invadir este lugar. Você sabe quem é minha cliente? O general Holloway ignorou completamente o advogado. Ele caminhou direto para Harper, que ainda estava algemada à mesa. O general, um homem que havia comandado teatros de guerra inteiros, parou na frente da enfermeira. Ele ficou em posição de sentido. Major, disse Holloway, acenando para Harper. General, Harper respondeu. Tire essas algemas dela. Holloway ordenou, olhando para Reed. Espere um minuto. Whitlock se colocou entre eles. Ela está presa por agredir um cirurgião proeminente. Você não tem jurisdição aqui. Holloway se virou para Whitlock. O olhar que ele deu ao advogado era o tipo de olhar normalmente reservado para insurgentes inimigos. Jurisdição. A voz de Holloway era baixa e perigosa. Filho, esta mulher é um ativo protegido do governo dos Estados Unidos. O homem que ela agrediu quase matou um sargento-mor altamente condecorado que está atualmente sob minha proteção. E você? Ele apontou o dedo para o terno caro de Whitlock. Está interferindo em uma investigação federal sobre negligência médica e negligência que afeta um operador de nível 1. Negligência médica. Whitlock gaguejou. Tire as algemas dela. Holloway gritou para Reed. Reed procurou as chaves, com as mãos trêmulas, e destrancou as algemas. Harper se levantou, esfregando os pulsos.
Eles a machucaram, Major? Perguntou Holloway. Negativo, senhor, disse Harper. Só desperdiçaram meu tempo. Ótimo, disse Holloway. Temos um helicóptero esperando no heliporto. Knox está acordado. Ele está perguntando por você. Harper virou-se para Whitlock, que estava pálido e suando. Ela se inclinou para perto dele. Diga a Preston que o inseto acabou de revidar. O telhado do Seattle Grace Memorial havia sido convertido em um posto de comando temporário. 2 policiais militares montavam guarda nas portas e um helicóptero Black Hawk estava parado no heliporto, com seus rotores girando lentamente. Dentro da suíte VIP no último andar, normalmente reservada para doadores ricos, o sargento Moore Knox estava deitado em uma cama cercada por equipamentos muito mais avançados do que os do pronto-socorro. Os militares trouxeram sua própria equipe médica. Harper entrou, vestindo um macacão limpo fornecido pela equipe de Holloway. Ela parecia mais ela mesma. As roupas cirúrgicas sempre pareceram uma fantasia. Knox abriu os olhos. Ele parecia mal, com tubos no nariz e hematomas cobrindo metade do corpo, mas estava vivo. Ele viu Harper e um sorriso fraco se espalhou por sua barba. Ghost, ele disse com voz rouca. Achei que tinha te visto. Achei que estava morto e que você era o anjo da morte vindo me buscar. Hoje não, Top, disse Harper, segurando sua mão. Você teve um colapso pulmonar. O açougueiro local quase fritou seu coração, tentando estimular um ritmo que não existia. O cirurgião? Perguntou Knox, tossindo levemente. Cuidado, disse Harper. O general Holloway estava parado perto da janela, olhando para o horizonte da cidade. Não totalmente, Major. Temos um problema, disse Harper, virando-se. Sir Sterling Preston não está recuando, disse Holloway sombrio. Ele está pedindo favores a senadores e governadores. Ele está espalhando a história de que você é um soldado rebelde com TPT que enlouqueceu e atacou um médico. Ele vai falar com a imprensa em 1 hora. Harper cerrou os dentes. Deixe-o. Não é tão simples assim, disse Holloway. Se ele cavar fundo demais, pode descobrir sobre a Operação Cinder, a missão na Síria. A sala ficou fria. A Operação Cinder foi a razão pela qual Harper deixou o serviço. Foi uma extração confidencial em que as coisas deram errado, terrivelmente errado. Civis morreram por causa de informações erradas fornecidas pela CIA, mas a culpa quase recaiu sobre a unidade de Harper. Foi editado, enterrado e selado. Se ele expor isso, disse Harper baixinho, minha equipe será arrastada pela lama. As famílias dos mortos. Exatamente, Holloway disse. Sterling Preston está ameaçando divulgar vazamentos anônimos, alegando que você foi dispensado desonrosamente por crimes de guerra, a menos que o entreguemos às autoridades civis e emitamos um pedido público de desculpas. Ele está mantendo minha reputação como refém para salvar o ego de seu filho. Harper percebeu. Ele está declarando guerra. Knox grunhiu da cama. Então, vamos lutar. Como? Harper perguntou. Não podemos silenciar um bilionário civil sem causar um incidente nacional. Não vamos silenciá-lo, disse Holloway, com um pequeno sorriso astuto aparecendo em seu rosto. Vamos deixá-lo falar e depois enterrá-lo com a verdade. Holloway jogou um tablet para Harper. Enquanto você estava na cela, meus oficiais de inteligência investigaram um pouco Dr. Silas Preston e a administração hospitalar de seu pai. Acontece que seu incidente não foi a primeira vez que Silas cometeu um erro. Harper percorreu os arquivos. Seus olhos se arregalaram. Caso 402, morte por negligência. Resolvido fora do tribunal. Acordo de confidencialidade assinado. Caso 519, amputação do membro errado. Resolvido fora do tribunal. Acordo de confidencialidade assinado. Caso 660, overdose devido a erro de medicação. Apagado dos registros. Havia dezenas deles. Um rastro de corpos e dinheiro para comprar o silêncio. Silas Preston não era apenas arrogante. Ele era incompetente e perigoso. E seu pai vinha usando os fundos do hospital para pagar as vítimas há 1 década. Isso é um cemitério, sussurrou Harper. É uma vantagem, corrigiu Holloway. Mas precisamos de mais do que arquivos. Precisamos de uma testemunha. Alguém de dentro que possa testemunhar que esses registros são reais e que Sterling Preston ordenou o encobrimento. Harper pensou no pronto-socorro, no medo nos olhos da enfermeira, na maneira como David, o enfermeiro-chefe, tentou falar, mas estava apavorado. E a jovem enfermeira Kingsley com o uniforme rosa. Eu conheço alguém, disse Harper. A enfermeira Kingsley. Ela vê tudo. Ela gerencia os arquivos digitais da unidade de trauma. Ela é uma civil. Holloway alertou. Se a abordarmos, colocaremos um alvo nas costas dela. Ela já é um alvo, disse Harper levantando-se. Preston aterroriza aquela equipe. Se lhes dermos a chance de revidar,
eles o farão. Você quer voltar lá? Perguntou Rai. Para a boca do lobo. Preciso tirar Kingsley de lá antes que Preston apague os servidores, disse Harper, fechando o zíper de seu traje de voo. Se ele souber que temos os arquivos, vai apagar os backups. Preciso dos discos rígidos. Você tem 1 hora antes da coletiva de imprensa de Preston. Holloway olhou para o relógio. Não posso enviar tropas a um hospital civil para roubar discos rígidos. É ilegal. Harper caminhou até a porta. Ela olhou para trás, seus olhos brilhando com a intensidade que lhe rendeu o apelido de fantasma. Você não vai enviar tropas, general. Sou apenas uma enfermeira indo buscar seu último salário. O porão do Seattle Grace Memorial era um labirinto de tubos de vapor, geradores zumbindo e carrinhos de roupa de cama. Era um mundo distante das luzes estéreis dos andares acima, e era o elemento de Harper Bennett. Ela havia tirado o macacão de voo, trocando-o por um macacão de zelador que havia roubado de um carrinho de lavanderia perto da doca de carga. Ela se movia pelas sombras, evitando as câmeras de segurança que havia memorizado durante seus 3 meses de emprego. Seu alvo era a sala de servidores de TI no 4º andar, adjacente aos escritórios administrativos. Ela não estava sozinha. O general Holloway não podia enviar tropas, mas podia fornecer olhos. Através de um pequeno fone de ouvido, um oficial de inteligência do helicóptero acima a guiava. Major, esteja ciente de que temos 4 seguranças particulares se movendo pelo saguão. Sterling Preston contratou segurança. Eles não são seguranças do hospital, estão armados. Entendido, sussurrou Harper, encostando-se a um pilar de concreto enquanto um funcionário da manutenção passava sem perceber. Qual é a missão deles? Desconhecida, mas com base no perfil de Sterling, é provável que estejam autorizados a detê-la por todos os meios necessários. Não entre em confronto, a menos que seja comprometida. Harper chegou ao elevador de serviço. Ela usou um cartão-chave mestre que havia roubado de um atendente descuidado semanas atrás. As portas se abriram. Ela entrou e apertou o botão do 4º andar. Enquanto o elevador subia, Harper verificou sua arma improvisada, uma chave inglesa que havia encontrado no carrinho do zelador. Não era um rifle, mas em espaços fechados, poderia quebrar um joelho ou um pulso facilmente. Ding! As portas se abriram. O corredor estava silencioso, forrado com carpete macio e portas de mogno. Esta era a ala executiva. Harper se moveu rapidamente. Ela chegou à porta marcada como arquivos do servidor. Estava trancada. Ela não tinha o código. Abra a porta, Kingsley. Ela sussurrou, esperando que a enfermeira estivesse lá dentro. Silêncio. Kingsley, é Bennett. Eu sei que você está aí. Eu sei sobre o arquivo preto. Um momento depois, a fechadura eletrônica zumbiu. A porta se abriu. A enfermeira Kingsley estava lá, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela puxou Harper para dentro e trancou a porta atrás dela. A sala estava fria, cheia do zumbido dos ventiladores e luzes azuis piscando. Você não deveria ter voltado, disse Kingsley com a voz trêmula. Eles estão procurando por você. Sterling Preston mandou seus homens vasculharem o local. Ele disse a eles que você tem uma arma. Eu tenho, disse Harper batendo na cabeça. Tenho a verdade. Onde estão os discos? Kingsley apontou para uma estação de trabalho. Uma barra de progresso na tela mostrava que 85% da exclusão estava em andamento. Eles estão apagando remotamente, soluçou Kingsley. Sterling ligou há 10 minutos. Ele ordenou uma atualização do sistema. Na verdade, é uma limpeza total dos registros cirúrgicos dos últimos 10 anos. Quando chegar a 100%, as provas dos erros de silos, as mortes, os encobrimentos, tudo desaparecerá. Você pode impedir isso? Perguntou Harper. Eu tentei. Estou bloqueada dos controles administrativos. Harper olhou para o rack de servidores. Se não podemos parar o software, vamos pegar o hardware. Ela se moveu para a torre do servidor principal. Qual drive contém os backups cirúrgicos? Bay 3, disse Kingsley. Harper alcançou a trava de liberação no compartimento do disco rígido. Bum! A porta da sala do servidor não apenas se abriu. Ela foi arrancada das dobradiças. 2 homens em ternos escuros invadiram o local. Não eram policiais. Eram mercenários de pescoço grosso e olhos mortos. Um deles segurava um bastão elétrico. O outro, uma pistola com silenciador. Afaste-se do servidor. O homem com a arma gritou. Kingsley gritou e caiu no chão. Harper não congelou. Ela calculou. Distância, 3 metros. Ameaça. Arma de fogo. Solução. Ação violenta. Não atire, gritou Harper, levantando as mãos, fingindo pânico. Sou apenas uma zeladora. O atirador hesitou por um microcond, confuso com o macacão. Era tudo o que Harper precisava. Ela jogou a chave inglesa.
Não foi um arremesso aleatório. Ela girou no ar e acertou o atirador bem no meio do nariz. Ele gritou, recuando a arma e atirando no gesso do teto. Harper se lançou para frente. Ela derrubou o homem com o bastão de choque antes que ele pudesse levantá-lo. Eles caíram com força no chão. Ele era forte, provavelmente um ex-militar, mas lutava com raiva. Harper lutava com a física. Ela bloqueou um soco, acertou o cotovelo no plexo solar dele e, em seguida, envolveu as pernas em torno do pescoço dele em um estrangulamento triangular. Ele se debatia, tentando arrancar os olhos dela, mas Harper apertou. Suas coxas eram como cordas de ferro. 3 segundos, 4 segundos. Os olhos do homem reviraram. Ele ficou mole. Harper rolou para longe dele e se apressou para pegar a arma que o primeiro homem havia deixado cair. Ela a chutou para o outro lado da sala, para debaixo das prateleiras do servidor. Ela não queria matá-los. Ela só queria terminar a missão. Ela correu de volta para o servidor. Exclusão 98%. É tarde demais. Kingsley chorou. Não. Harper cerrou os dentes. Ela agarrou a alça do compartimento do disco rígido e puxou. Estava travado no lugar. Harper, cuidado. Harper se virou. Silas Preston estava parado na porta. Ele parecia maníaco, com a gravata desamarrada e suor escorrendo pelo rosto. Ele estava segurando a arma que ela havia chutado para longe. Você arruinou tudo. Silas gritou, a arma tremendo em sua mão. Minha vida, minha reputação. Eu sou um deus nesta cidade. Você é um açougueiro, Silas, disse Harper, colocando-se na frente de Kingsley para protegê-la. E acabou. Acabou quando eu digo que acabou. Silas engatilhou o cão. Largue isso, Preston. A voz veio do corredor. Silas se virou. Ali não estava a polícia. Não era Gentural Holloway. Eram as enfermeiras. 20 delas. David, Chloe, enfermeiras da oncologia pediátrica e da UTI. Elas ficaram lado a lado, bloqueando o corredor. Não estavam armadas com armas. Elas seguravam suportes para soro, pesados tanques de oxigênio e pranchetas. Pareciam aterrorizadas, mas não se moviam. Saiam do meu caminho, gritou Silas, apontando a arma para elas. Vou atirar. Juro por Deus. Não, você não vai, disse David, dando um passo à frente. Porque há câmeras por toda parte, Silas. E todos nós somos testemunhas. Você não pode atirar em todo mundo. Silas vacilou. O peso do momento, o grande número de pessoas contra ele, abalou seu frágil ego. Enquanto sua atenção estava dividida, Harper se moveu. Ela não o atacou. Ela se esticou para trás e arrancou o disco rígido do rack do servidor com um grunhido de esforço, quebrando o mecanismo de travamento de plástico. A tela ficou preta. Silas se virou para Harper, com os olhos arregalados. Dê isso para mim. Harper ergueu o disco. Você quer? Venha pegar. Sirenes soaram do lado de fora. A polícia de verdade havia chegado, não os policiais pagos por Sterling. A polícia estadual, chamada por Holloway. Silas olhou para a arma, depois para Harper, depois para as enfermeiras. Ele largou a arma. Caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando como uma criança. Harper passou por ele, pisando em suas pernas. Ela olhou para David e as outras enfermeiras. Obrigada pelo apoio, disse ela suavemente. Nós nos mantemos unidos. David sorriu nervosamente. Equipe de trauma, certo? Harper assentiu. Ela olhou para o disco rígido em sua mão. Vamos assistir ao noticiário. O grande átrio do Seattle Grace Memorial era menos um saguão de hospital e mais uma catedral da medicina corporativa. O piso de mármore polido refletia o brilho de 100 flashes de câmeras, e o ar estava pesado com o zumbido dos repórteres e o cheiro de colônias caras. Sterling Preston estava em um pódio de mogno, banhado pela luz branca e forte da mídia. Ele parecia um líder enlutado e preocupado. Vestia um terno que custava mais do que o salário anual de uma enfermeira, e seu rosto estava coberto por uma máscara de serenidade ensaiada. Atrás dele estavam os membros do conselho do hospital, uma fileira de ternos cinza acenando em ritmo sincopado. Senhoras e senhores da imprensa, Sterling começou a falar, com sua voz suave de barítono e autoritária. Ele se inclinou para o conjunto de microfones, seus olhos examinando a sala. É com o coração pesado que devo abordar o incidente violento que ocorreu dentro destas paredes hoje cedo. Temos orgulho de ser um santuário de cura, mas hoje esse santuário foi violado. Ele fez uma pausa para causar efeito, deixando os repórteres se inclinarem, um indivíduo perturbado. Sterling continuou, endurecendo o tom de voz. Uma ex-soldado, Harper Bennett, que contratamos de boa fé como enfermeira temporária, sofreu um grave surto psicótico. Sofrendo de TEPT não tratado, ela se infiltrou em nossa unidade de trauma,
colocou em risco a vida de um paciente crítico e lançou um ataque físico violento e sem provocação contra meu filho, o cirurgião-chefe Silas Preston. Murmúrios se espalharam pela multidão. Canetas riscavam furiosamente os blocos de notas. Sterling os tinha na palma da mão. Ele estava pintando uma obra-prima de mentiras. Estamos cooperando totalmente com as autoridades para prender essa mulher perigosa, disse Sterling, levantando ligeiramente a voz para abafar uma pergunta de um repórter da CNN. Temos evidências de que ela tem um histórico de instabilidade. Não descansaremos até que ela esteja atrás das grades, garantindo a segurança de nossa equipe e de nossos pacientes. Este hospital não será refém de um elemento desonesto. Acima do pódio, a enorme parede de LED 8K, normalmente reservada para exibir nomes de doadores e vídeos em loop de médicos sorridentes, piscou. No início foi apenas uma falha. Uma linha irregular de estática cortou o logotipo do hospital. Sterling não percebeu. Ele estava ocupado demais condenando Harper. Que isso sirva de aviso de que temos tolerância zero para a violência. ZZZ-RT. A estática ficou mais alta, um ruído eletrônico agudo que fez várias pessoas na primeira fila cobrirem os ouvidos. O logotipo do hospital distorceu, transformando-se em ruído digital antes que a tela ficasse preta. Sterling franziu a testa, olhando por cima do ombro. Problemas técnicos, murmurou ele para um assistente. Conserte isso agora. Mas a tela não permaneceu preta. Uma imagem granulada em preto e branco piscou e apareceu. Era uma filmagem de segurança. A data e hora no canto diziam: hoje, 14 horas. O ângulo era alto, olhando para baixo para a sala de trauma 1. A imagem era inegável. Mostrava um paciente em parada cardíaca. Mostrava Harper Bennett implorando com sua linguagem corporal, desesperada, mas controlada. E mostrava o Dr. Silas Preston em pé ao lado do paciente, não ajudando, mas zombando. Então o áudio começou. Não era o som fraco de uma gravação de segurança. Tinha sido amplificado, clarificado. Saiba o seu lugar, lixo. A voz do cirurgião-chefe ressoou pelos alto-falantes de qualidade de concerto do átrio. Ecoou nas paredes de mármore mais alto do que as chamadas da imprensa. Mais alto do que o tráfego lá fora. O vídeo mostrava o tapa. Mostrava Silas Preston enfiando os dedos no cabelo de Harper e puxando sua cabeça para trás com uma força cruel e arrogante. O suspiro coletivo da sala sugou o oxigênio do ar. Os flashes pararam de disparar. O silêncio era absoluto, exceto pelo vídeo em loop na tela gigante. O rosto de Sterling Preston ficou sem cor. Ele parecia um homem que havia levado um soco no estômago. Ele se virou para sua equipe técnica, sua compostura se quebrando. Corte a transmissão. Corte agora. Quem está fazendo isso? Mas o vídeo mudou. A filmagem da agressão encolheu para o canto da tela, substituída por uma cascata de documentos rolando. Não eram registros públicos. Eram PDFs com o selo confidencial. Não distribuir. INDA assinado. Relatório de erro médico número 402. Paciente falecido. Causa: negligência cirúrgica. Cirurgião Silas Preston. Acordo judicial. Pagamento de 2,5 milhões. Encobrimento autorizado por Sterling Preston. Os repórteres ficaram boquiabertos novamente. Um frenesi irrompeu. As câmeras ampliaram a tela, capturando as evidências de anos de corpos enterrados. Incidente número 519. Amputação errada de membro. Incidente número 660. Overdose letal. Status apagado das almas. Isso é falso, gritou Sterling, agarrando o microfone, sua voz se transformando em um grito agudo. Isso é um ataque cibernético. São mentiras geradas por IA. Segurança. Esvazie a sala. Quero todos fora daqui. Para mim parecem reais, Sr. Preston. A voz grave cortou o pânico de Sterling. As pesadas portas giratórias de vidro da entrada principal pararam de girar. A multidão se abriu como o mar vermelho. O tenente-general Holloway entrou. Desta vez, ele não estava vestindo o uniforme azul. Ele estava em trajes de combate completos, ladeado por 4 policiais militares carregando carabinas e 2 policiais do estado de Washington. A aura de autoridade que eles projetavam era mais pesada do que o próprio prédio. E caminhando ao lado do general estava Harper Bennett. Ela não havia mudado. Ela ainda usava o macacão azul sujo de manutenção que havia roubado do porão. Seu rosto estava manchado de graxa e ela segurava um disco rígido de computador quebrado na mão como se fosse uma arma. Sterling congelou. Ele agarrou as laterais do pódio até seus dedos ficarem brancos. Ele procurou por sua equipe de segurança,
Mas seus mercenários contratados não estavam em lugar nenhum, provavelmente já amarrados com abraçadeiras plásticas no porão. Você, sussurrou Sterling, apontando um dedo trêmulo para Harper. Você fez isso. Oficiais, prendam-na. Ela roubou propriedade confidencial. Ela invadiu nossos sistemas. O policial estadual-chefe, um homem alto com um queixo de granito, subiu na plataforma elevada. Ele passou por Harper sem nem mesmo olhar para ela. Ele marchou direto para Sterling Preston. Sterling Preston, disse o policial, sua voz ressoando sem microfone. Você está preso. Sterling recuou. Com licença. Você sabe quem eu sou? Sou o presidente deste conselho. Janto com o governador. Você está preso, repetiu o policial, tirando um par de algemas pesadas de aço do cinto por conspiração para cometer fraude, obstrução da justiça, adulteração de provas e cumplicidade em homicídio culposo. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Isso é loucura, cuspiu Sterling, lutando enquanto o policial o virava. Vou processar este departamento até o fim. Vou tirar seu distintivo. Harper Bennett é a criminosa aqui. Harper subiu os degraus do palco. As câmeras se voltaram para ela. 1000 lentes focadas na mulher vestida com um uniforme de zeladora. Ela parou a poucos centímetros de Sterling. De perto, o bilionário parecia pequeno. Ele parecia aterrorizado. Não sou criminosa, Sterling, disse Harper, sua voz calma amplificada pelo microfone no qual Sterling acabara de gritar. E não sou um fantasma. Ela ergueu o disco rígido. Mas fantasmas assombram você por seus pecados. Ela sussurrou alto o suficiente para que apenas ele ouvisse. Considere-se assombrado. Enquanto o policial arrastava Sterling, que chutava e gritava, para fora do palco, as portas do elevador atrás do pódio se abriram. Mais 2 policiais surgiram, conduzindo o Dr. Silas Preston. Ele não estava gritando. Ele estava chorando. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Seu jaleco branco pendia de um ombro, e ele olhava para o chão, incapaz de encarar os olhos da equipe que ele havia atormentado por anos. O átrio ficou em silêncio novamente, quando os Preston foram colocados na parte de trás dos carros da polícia que aguardavam, as luzes azuis piscando, refletindo nas paredes de vidro. Então, um único som quebrou o silêncio. Palmas. Foram lentas, deliberadas. Harper se virou. Na varanda do mezanino com vista para o átrio, o sargento Moore Knox estava sentado em uma cadeira de rodas empurrada por um médico militar. Ele estava pálido, conectado a um oxigênio portátil, mas suas mãos se juntavam. Palmas. Palmas. Então David, o enfermeiro-chefe, saiu da multidão de funcionários. Ele aplaudiu. Em seguida, Kingsley, enxugando as lágrimas dos olhos. Depois Chloe, depois os cirurgiões que estavam com medo de falar. O som aumentou. Passou de um murmúrio para um rugido. Os repórteres, os pacientes, os zeladores, os médicos, todos aplaudiam. Não era um aplauso educado. Era uma ovação estrondosa, uma liberação da tensão que dominava o hospital há anos. Eles não estavam aplaudindo uma celebridade. Estavam aplaudindo a mulher com o macacão manchado de graxa que havia enfrentado o fogo e se recusado a queimar. Harper ficou ali, desconfortável com os elogios. Ela mudou o peso do corpo, procurando uma saída. O general Holloway aproximou-se dela, um raro sorriso quebrando sua expressão impassível. Sabe, Major, disse Holloway, inclinando-se para a frente. Foi uma extração e tanto. Acho que você é super qualificada para trocar penicos. Harper olhou para o disco rígido e o entregou a um agente federal que esperava nas proximidades. Precisava ser feito, senhor. O Pentágono tem uma nova iniciativa. Holloway continuou, observando a multidão. Equipes médicas de resposta rápida para zonas de alto risco. Precisamos de alguém que saiba lidar com um bisturi e uma crise da mesma forma. Alguém que não vacile. Posso ter sua comissão restabelecida pela manhã, com todas as honras. De volta ao Mississippi. Harper olhou para o general. Em seguida, olhou para a varanda, onde Knox lhe deu um sinal de positivo. Olhou para as enfermeiras David Kingsley, a equipe pela qual lutara. Elas sorriam para ela, não como uma estranha, mas como uma de suas colegas. Pela primeira vez desde que deixara o serviço, o barulho na cabeça de Harper, os morteiros, os gritos, a culpa, tudo se acalmou. Agradeço a oferta, general, disse Harper suavemente, mas acho que minha missão é aqui. Holloway ergueu uma sobrancelha. Aqui, esfregando o chão. Não, disse Harper, observando uma nova ambulância entrar na baía do lado de fora, com as luzes vermelhas piscando, salvando vidas. Além disso, ela apontou para as portas do pronto-socorro,
onde uma maca estava sendo levada às pressas. Alguém tem que garantir que o novo cirurgião-chefe não tenha um complexo de Deus. Holloway soltou uma risada profunda. É justo. Pode se retirar, Major. Harper assentiu. Ela se afastou das câmeras da adulação e caminhou em direção às portas duplas da sala de emergência. Ela não andava mais com a cabeça baixa. Não escondeu a cicatriz de estilhaço no braço nem a tatuagem de adaga alada no pulso. Empurrou as portas, deixando para trás o circo da mídia, e voltou para o caos do pronto-socorro. O cheiro de antisséptico e sangue a atingiu. E pela primeira vez em muito tempo, não cheirava a guerra. Cheirava um trabalho. David, ela chamou, pegando um par de luvas novas de uma caixa na parede. A Bahia 4 precisa de soro fisiológico e um kit de sutura. Vamos lá. Harper Bennett estava de volta ao trabalho. A história de Harper Bennett nos lembra que a verdadeira força não tem a ver com cargo ou quanto dinheiro você tem no banco. Tem a ver com o que você faz quando a pressão aumenta e vidas estão em risco. O Dr. Preston achava que seu status o tornava intocável, mas ele aprendeu da maneira mais difícil que nunca se deve julgar um livro pela capa, especialmente quando esse livro é um veterano endurecido pelo combate que viu mais em um dia do que ele em toda a sua vida. Harper não salvou apenas um paciente. Ela salvou a alma daquele hospital, provando que uma pessoa que defende o que é certo pode derrubar um império de corrupção. Gostou desta história? Se gostou, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder uma nova história. O que você teria feito se estivesse no lugar de Harper? Conte para mim nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.